Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Marcos 16. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é esse aí, ó. Valorizando a presença. Marcos 16. Amém. Então, verso 1 em diante diz assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhe disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde ele tinha sido colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo, ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes ouviram que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma, 2 deles que estavam no caminho do campo. E indo eles, o anunciaram os demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Valorizando a presença. Queridos, tem gente que até hoje não acredita que Jesus ressuscitou, que Jesus está morto, ou que tem dúvida sobre isso. Mas por que tem dúvida? Porque nós temos a proposta de Deus para que toda certeza venha tomar o nosso coração. Mas por que tem pessoas que até dentro da igreja ainda tem dúvida sobre isso? E o diabo, ele deita e rola na vida de gente que caminha com dúvida, querido. Porque essas mulheres, todas elas tinham um propósito para crer. E ela, no primeiro dia, logo após a morte de Jesus,
Jesus foi crucificado no sábado, elas no domingo pela manhã, bem cedo, domingo de manhã cedo, elas foram ao sepulcro, porque era importante, porque mesmo Jesus morto era importante para elas. A presença de Jesus, apesar de morto, era importante. E elas tiveram uma surpresa. Qual era a surpresa? Jesus não estava mais lá. Mas elas foram lá por quê? Porque a presença de Jesus era importante para elas. Por que tem muita gente que fica distante? Porque não dá tanta importância assim. A igreja, ela já deu mais importância à ressurreição de Cristo, sabia, querido? Isso é tão simples que o próprio discípulo que andaram com eles, Jesus teve que aparecer de novo para eles, porque a palavra que Jesus falou já não estava valendo tanto assim. E Jesus teve que aparecer, e lá diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, para que eles pudessem caminhar com essa convicção de que Jesus tinha ressuscitado. Porque, querido, se eu não tenho essa convicção, dificilmente haverá salvação na minha vida. Porque eu não posso só crer na morte de Jesus expiatória, que entregou a vida por mim. Agora, o diabo encheu meu coração de dúvida se Jesus ressuscitou por mim. Porque se a morte pegou Jesus, não tem jeito para a morte. Se a morte foi o final da vida de Jesus, não tem jeito para a morte. Para nós também não tem. Vamos morrer e ir ao final. Só que, na verdade, a morte não é o final, é o começo. Começo de uma nova história. Começo de uma nova vida na eternidade com Deus ou no calabouço com o inimigo. Essa que é a verdade de Deus. Só que, quando é que eu tenho que crer nisso? Aqui na terra. E o texto mostra claramente que eles estavam tão desestruturados a respeito disso, que ninguém, tudo que alguém falava, ele ressuscitou, eles não acreditavam. Mas por quê? Porque o sentimento estava prevalecendo. Essa que é a grande questão, que eles andaram com Jesus, participaram da natureza terrena de Jesus, viram os milagres de Jesus, mas isso não entrou no coração deles. Porque relacionamento com Deus não pode ser externo. Você está ouvindo ou não? Relacionamento com Deus tem que ser profundo. Fala comigo, relacionamento com Deus tem que ser profundo. Eu tenho que dar liberdade a Deus para trabalhar no meu interior, senão eu fico uma pessoa igual a mim, querido. Que eu fui criado na igreja, mas não era salvo. Se eu tivesse morrido antes dos 30 anos de idade, eu estava lá no colo do capiroto, eternamente. Agora, neto de crente, filho de crente, criado na igreja. Ui! Eu fico pensando, eu apertando o elevador, ele descendo. Mas eu não sou neto de crente, eu não sou filho de crente. E o elevador descendo para o calabouço. E eu não era salvo. Ia para a igreja, dia de domingo, frequentava os cultos, ia para os eventos de jovens e adolescentes da igreja, mas não era salvo. Com 31 anos de idade, eu tive um encontro com Cristo. Fui salvo, verdadeiramente. Como que o senhor sabe disso? Porque meu comportamento mudou, querido. Porque se você quer saber se tem salvação na tua vida, você ter sido transformado. Porque se você é uma pessoa só da igreja, alguma coisa está errada. Porque você pode olhar aqui que está um misto de pessoas aqui que até valorizavam a presença, mas não tinha tanta crença assim. Porque o comportamento demonstra o que eu sou, que está dentro do meu coração. Qual é a expressão? Então Deus está atento à necessidade de quem valoriza relacionamento com Ele. Você pode ver, as mulheres foram lá, tiveram um encontro, tiveram um sinal de Deus, tiveram uma resposta de Deus. Fala comigo assim, quem valoriza, recebe resposta de Deus. Porque se ela tivesse ficado em casa chorando, Jesus morreu, não ia ter resposta nenhuma. Elas foram lá, o anjo estava sentado lá esperando ela. Fala aí. E aí, dona Maria, tudo bem com a senhora? Pô, legal, quem é você? Falou, sou o anjo, Gabriel, fulano de tal. Não falou o nome do anjo, estou conjecturando. Mas falou, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? Ih, ele está aqui não, ressuscitou. Caramba, cara, se confirmou a palavra. E Deus é tão bom que não deixou ninguém perdido. Bate o nome do teu irmão e fala assim, Deus nunca vai te deixar perdido. Porque elas poderiam ter ido lá no sepulcro e ter voltado para casa sem certeza no coração. Porque só fica sem certeza quem quer.
Porque quem busca e procura a Deus, recebe resposta. Um dia, sabe como é que eu me converti? Meu irmão, no enterro da minha mãe, falou assim: Deus salva o homem da morte pela morte. Eu falei: como é que é isso? Como é que Deus salva da morte pela morte? Aí eu falei: como é que é isso aí? Falei para ele. Eu não tinha convicção que Deus existia, mas eu sabia que talvez existia. Aí eu falei: como é que é isso? Ele falou: eu salvo o homem da morte eterna pela morte do meu filho na cruz. Eu falei: opa, então peraí. Eu fui e arrumei minha vida com ele. Então, quem procura, quem busca a resposta, encontra, querido. Por isso que a Bíblia diz: quem bate, recebe. Eu não posso me conformar de estar do lado de fora, de estar de fora. Então, é só demonstrar que o relacionamento com Jesus é importante. Se demonstrar que o relacionamento com Deus é importante, vai receber respostas de Deus. Posso ouvir um amém? Porque quando valorizamos a presença, o que seria difícil para nós, Deus resolve. Elas estavam caminhando falando: quem vai tirar a pedra? E a pedra era grandona. Quando chegou lá, já tinham tirado a pedra. Por quê? Porque porque valorizaram. Então, a minha expressão determina aquilo que Deus vai fazer por mim, querido. Então, se eu fico só focando nos obstáculos, porque elas sabiam que tinha uma pedra na porta da sepultura, mas mesmo assim elas foram, e foram acreditando, e quando chegou lá, tiraram a pedra. Então, o teu desejo, a expressão do teu coração, libera a ação de Deus em favor da tua vida. Aquilo que você expressa como crença, vai ter um resultado na tua caminhada, amém ou não amém? Vai ter lugares que você vai chegar, Deus chegou primeiro, amém ou não amém? Pode levantar a mão que eu vou profetizar isso para você. Olha, vai ter lugares que você vai chegar, Deus chegou primeiro lá para você, e você já vai ver tudo resolvido. Nossa, pensei que era difícil. Elas estavam pensando: quem vai tirar a pedra? Deus já tinha tirado a pedra, amém ou não amém? Agora tem que ir conferir, porque só vai conferir quem crê. Elas saíram de casa com crença, e a crença dela teve o resultado. Então é só sair de casa crente, amém? É só sair de casa com crença. Hoje eu vou arrumar um emprego. Agora não vai lá no jornal primeiro ver quantos estão desempregados não, que tu vai voltar para casa sem emprego. Deixa eu ver aqui no jornal, ver se melhorou o desemprego. Aí o cara do jornal fala lá: aumentou. Então não vou sair não. Agora sai de casa crendo, querido: vou arrumar um emprego hoje, e bate na porta. Deus vai na tua frente. Então, primeiro Deus fala contigo. Se Deus não consegue tirar a tua dúvida, como vai poder usar para tirar a dúvida de outros? Primeiro Deus fala contigo. Então, Deus tinha que aparecer na cidade, mas Ele primeiro apareceu para eles. Primeiro Deus aparece para discípulo. Fala comigo: primeiro Deus aparece para discípulo, para depois aparecer para outras pessoas. Porque é discípulo, querido, que traz a evidência aquilo que Deus é. É discípulo que traz a evidência. É discípulo que mostra. Então, eles tiveram encontro com Cristo, porque Deus falou com eles. Porque se Deus não tira a tua dúvida, não vai poder te usar. Se Deus não tirar a tua dúvida, porque elas foram lá, elas foram embalsamar o corpo de Jesus, que elas acreditaram que Jesus estava morto, mas Jesus tinha falado para elas que ia ressuscitar. Só que tem coisas que, para algumas pessoas, só palavra não vale. Tem que ter uma manifestação. E Deus é assim, querido. Deus não só fala, Deus faz. Fala para o teu irmão assim: Deus não só fala, Deus faz. Deus também faz. Fala aí, fala para a pessoa: você acredita nisso? Deus também faz. Deus não só fala. Porque está cheio de gente que abre a Bíblia assim: mas que Bíblia, que palavra bonita, que Deus falou isso e aquilo. Não, querido, Deus não só fala, Deus faz também. Agora, tem que ter uma resposta do lado de cá de um coração crente. É só isso. Porque aqui tem uma experiência: três mulheres. Para outra, Jesus apareceu, ela foi para a cidade anunciar. E as outras, o que elas fizeram? Não contaram nada, porque estava com medo. Porque eu não posso ser uma pessoa que eu deixe o meu sentimento prevalecer sobre a minha crença. Porque senão eu nunca vou expor o que está dentro do meu coração ou a experiência que eu tenho. Que a primeira coisa que o diabo vai falar para você é que ninguém vai acreditar no que tu fala.
E se você tiver isso na tua cabeça, ou der ênfase a isso, tu vai ficar preso, querido. Então, porque ter um encontro com Cristo e ficar calado é sinal de que não creu. Que elas saíram e não falaram nada. Ter um encontro com Cristo, ficar calado, você só mostra para o mundo espiritual que não valeu de nada o encontro que você teve. Você está me ouvindo ou não? Eu peguei um texto para você, para confirmar isso, no livro de Marcos 5,18, fala do endemoniado gadareno. De quem? O endemoniado gadareno. No verso 18 diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Olha só o valor da presença. Mas Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conta-lhe tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Querido, se não há uma convicção, uma expressão no teu coração daquilo que Deus já fez, desculpa falar para você, você não tem tanta certeza assim que Deus fez por você. Você está me ouvindo ou não? Se eu não tenho essa expressão, eu não tenho tanta certeza. Ainda não é, a verdade de Deus ainda não é absoluta na minha vida. Porque essa é a proposta que Deus tem para mim e para você. Porque tem gente que valoriza tanto o sofrimento da perda, que uma boa notícia não serve muito para ele. Tem gente que valoriza a perda, querido. Acho que a perda marca mais a vida das pessoas do que uma boa notícia. Porque eles estavam chorando, presos, chorando. Jesus morreu. Alguém chegou e falou: Jesus ressuscitou. Eles continuaram chorando. Estava tão acostumado a sofrimento. Tem gente que está tão acostumada a sofrimento que a alegria não tem valor nenhum na vida dele mais. Faz isso contigo não, querido. Amém ou amém? Se alegra de uma boa notícia. Quando Deus te der uma visão, se alegra. Quando Deus te der uma palavra, se alegra. Que quando Deus fala contigo ou te mostra alguma coisa, Ele está querendo mudar o que você está vivendo ou sentindo. Porque Ele tem esse prazer de encher o teu coração da visão. Porque aquilo que é visão nesse momento pode se transformar numa manifestação de Deus do dia para a noite na tua vida. Fala amém. Porque Pedro estava na cadeia, daqui a pouco estava do lado de fora. Ele pensando que era uma visão, mas já era libertação. Porque aquilo que você pensa que é visão pode ser libertação de Deus para você. Amém ou não amém? Então se alegra com uma boa notícia, se alegra com algo. Mas eu não estou vivendo isso, eu estou tão amargurado. Irmão, troca a amargura pela crença. Amém ou não amém? Troca um momento de amargura pela crença, um momento de sofrimento. Então, eles estavam valorizando tanto o sofrimento que deram uma boa notícia para ele, não valeu de nada. Era melhor continuar chorando que Jesus morreu do que se alegrar que Jesus tinha ressuscitado. E não acreditaram, porque quando você começa a deixar o teu sentimento prevalecer, a verdade de Deus, ela fica de fora da tua vida. Deus pode mandar falar o que for para você, porque o teu sentimento está prevalecendo, e sentimento traz dor, na mesma proporção, e é isso que o inimigo leva vantagem na vida de um montão de gente, porque valorizar o sofrimento rouba a fé, a certeza. Está assim de gente, querido, que não vence o que está passando porque valorizou o sofrimento e já perdeu a essência de ser transformado, porque Deus sempre vai combater com isso. Abraão estava todo alegre com o filho que ganhou da velhice. Aí Deus apareceu lá e falou: Abraão, fala aí, meu chefe, me dá teu único filho que você tem aí. Abraão não fez nada. Acordou de manhã cedo e foi levar o filho. Gênesis capítulo 22. Acordou cedo, está escrito lá, Abraão acordou de madrugada e foi levar o filho. E lá na frente ele vai ofertar o filho, aí lá no céu falar: a gente já sabe que agora você crê verdadeiramente em Deus. Porque a minha crença precisa de uma expressão na direção do reino de Deus, querido.
Eu não sou crente só porque eu venho à igreja. Você está ouvindo ou não? Eu não sou crente só porque eu tenho uma Bíblia. Eu tenho uma expressão. Porque eu venho à igreja como resposta para encher meu coração do dia a dia para o ato da continuidade. Daquilo que eu preciso. Para não me perder. Porque quando Deus faz um milagre na casa, é sinal que vai aparecer novamente. Porque Deus apareceu para Maria Madalena, mas primeiro expulsou 7 demônios dela. Então aquilo que Deus fez por mim e por você um dia, é sinal de que algo vai acontecer entre nós ainda. Amém ou amém? Deus ainda tem algo para fazer na tua vida ainda, querido. Vai ter uma manifestação de Deus. Deus já fez um milagre por você, vai ter uma manifestação de Deus através de você. Porque Deus queria. Apareceu primeiro para Maria Madalena, porque ele tinha expulsado 7 demônios dela. Então, se Deus já fez um milagre na minha vida e na tua, tem um motivo para Ele usar a nossa vida. Porque Deus não fez milagre para você de graça não, querido. Você está ouvindo ou não? Ele expulsou 7 demônios de Maria Madalena, mas Maria Madalena foi missionária da ressurreição dele. Foi anunciar que ele tinha voltado. É isso que Deus quer. Então, fica preparado. Deus já fez um milagre na tua vida? Fala com o teu irmão, Deus já fez um milagre na tua vida? Fica preparado que Ele vai voltar para ter um relacionamento íntimo contigo. Amém ou não amém? Porque Ele está contando contigo. Agora você sabe que Deus existe. Você está ouvindo ou não? Fala, eu sei que Deus existe. Pronto. Então você vai espalhar isso por aí. Que é contigo que Ele está contando. Porque Ele nunca vai pedir nada se Ele nunca te deu essa certeza. E primeiro Ele te dá essa certeza. Depois Ele espera que você mostre com certeza que Ele existe. Amém? Porque quando alguém decide sair do caminho da fé, nada que for dito, ele acredita. Quando alguém decide, porque, querido, eles estavam andando com Jesus. Jesus morreu. E a Bíblia diz no livro de Lucas, que aqui falou que ele se encontrou com esses dois, no caminho de Emaús. No livro de Lucas fala mais detalhadamente que ele veio conversando com eles. E eles reclamando, poxa, nós pensamos que ele era o Messias, que não sei o quê. Aí Jesus falou, mas o que aconteceu? Falou, só tu tu veio da onde, cara? Só você que não sabe as coisas que têm acontecido em Jerusalém, que Jesus, um varão perfeito, nós pensamos que era o Messias, e já estavam cheios de dúvida no coração. Aí Jesus falou, gente dura de coração, difícil de acreditar nas coisas. Aí eles, caramba, era ele que estava. Porque Jesus apareceu para corrigir a caminhada deles, que eles estavam, porque por causa daquilo que tinha acontecido, por causa do sofrimento, encheu o coração deles de dúvida. Ovelha, não deixa teu coração encher de dúvida por causa daquilo que você passa, não, querido. Eu vou te falar uma frase que o Espírito Santo falou para mim aqui. Sofrimento é um propósito diabólico para roubar a tua fé. Sofrimento. Tem gente que abandonou a caminhada com Deus por causa de sofrimento. Foi o que ele falou para Deus que Jó faria. Ele falou, deixa eu tocar nele, ver se ele não vai blasfemar na tua cara. E o capeta foi lá e trouxe sofrimento para Jó, mas Jó ficou lá, ó, firme, quebrou a cara. Então não deixe o sofrimento tomar lugar da tua crença, porque sofrimento é uma arma do diabo para roubar a tua fé. Tem gente que não consegue mais crer em Deus de maneira nenhuma por causa de sofrimento, porque passei isso, passei aquilo, e outros que acham que por causa de sofrimento não está com Deus. Porque foi isso que eles falaram para Jó. Acha que as coisas acontecem na vida, a pessoa que tem fé tem que mudar aquilo do dia para a noite, senão não tem fé. É isso, querido. Pensa assim, não, meu irmão. O que acontece contigo não muda o que Deus fez por você. Anota aí. O que acontece comigo nessa terra não vai mudar o que Deus fez por mim. Não muda, meu irmão. Amém ou não amém? Você pode passar o que você passar aqui, o que Deus fez por você vai continuar. E vai prevalecer se a tua fé ficar em alta. Se você se render, perder a fé, já era. Porque o sofrimento é propósito diabólico do diabo. Diabólico para roubar a tua fé. Então não permite que isso aconteça.
Porque o ruim é que quem deveria estar ajudando a anunciar a Jesus está precisando ser convencido que Jesus ressuscitou. A grande questão, querido, que a igreja, ela está demorando muito a ser convencida. O Espírito Santo tem feito de tudo, sabe, querido? Para que pessoas sejam cheias do Espírito Santo, venham na reunião, saiam marcados. Já sai aqui anunciando. Mas demora tempo. A pessoa tem que vir à igreja e tem que vir de novo. E o Espírito Santo tem que sentar do lado, bater no ombro. Jesus ressuscitou, vai lá e anuncia. Aí a pessoa volta para casa, volta para o mundo novamente, aí dá uma volta lá no mundo e depois volta para a igreja novamente. Aí o Espírito Santo senta do lado, conversa com a pessoa para ver se ela... A questão é que Deus está perdendo muito tempo com a igreja, irmão. E a igreja deveria ganhar tempo com o mundo. Só que Deus está perdendo tempo com a igreja. A igreja tem andado com o coração muito duro, meu. Tem uma dificuldade imensa. Se Deus não descer aqui de manto branco, se não passar um vento aqui, se não serve. Tem que ter coisas para pegar, para tocar, para poder caminhar firme. O propósito de Jesus ter ressuscitado pela vida dele não é suficiente. Jesus ressuscitou e falou, ó, eu vou, mas vou ressuscitar, porque a obra, eu vou continuar, a obra continuou. A obra continua, por isso que você está sentado aqui hoje. Amém, meu irmão? Agora, Deus tem que ficar gastando tempo te convencendo ainda? Porque foi o que Jesus poderia ir. Foi lá no inferno, resolveu com os capeta lá, voltou. Jesus teve que voltar várias vezes para eles acreditarem. Se Jesus não tivesse voltado várias vezes, eles não acreditariam. Porque Jesus só foi embora depois que deixou eles com convicção no coração. No livro de Lucas capítulo 18, fala sobre a perseverança. E aí está lá falando de uma viúva que perseverou num relacionamento com Deus. Aí pedindo um injusto juiz, e o juiz concedeu a petição dela. Aí Jesus fala assim, e o meu pai que está no céu, ele não vai... te concedeu o que você pede, mesmo que ainda pareça que está demorando? Aí Jesus dá um versículo chave, no capítulo 18, verso 9, que diz assim, haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Porque o inimigo trabalha para roubar a fé, querido, e da igreja. Porque é a igreja que constrói essa fé, porque a fé vem pelo... E ouvir o mundo não ouve a palavra. O mundo bota música na máquina lá. Ainda bem que eu vou morar no céu. E uma gelada na mesa. A minha vida é do mestre. Aí toma outra. Na terceira já muda. Madureira. É assim mesmo. Ué, mas estava lá do meu lado, lá tem um sacolão lá, e o pessoal de manhã bota louvor, né? Aí daqui a pouco começa lá, você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu falei, já se desviaram? E tome-lhe gelado o dia todo. Aí eu zoo eles. Ué, estava tão crente aí de manhã, não, é só para espantar os fluidos. Ó, a mentalidade. Como é que vai caminhar desse jeito? Não pode a igreja, querido. Deus não pode, vai ficar gastando tempo até quando contigo? Para te convencer. Não, eu não tenho tanta certeza assim. Mas como é que você prova que você tem certeza ou não? Se você está caminhando. Quem crê, será salvo. Quem não crê, já está julgado, condenado. Então a minha expressão, porque a Bíblia não chamou a gente para ser perfeito, mas chamou para ser separado. Posso ouvir um amém? Então eu não sou perfeito, nem você, mas somos separados. Então vivemos uma jornada contra o pecado. Batemos de frente com isso. E Deus já nos deu essa graça. Fazemos isso por reconhecimento dessa jornada. Porque crer é uma escolha individual. Crer é uma escolha individual. Ninguém pode crer por você.
Se você decidir não crer, querido, não tem nada que te faça crer. Eu não creio. Eu creio da minha forma. Mas não é a nossa forma, é a Bíblia. Se você está crendo da forma bíblica, beleza, você está certo, continua. Agora, se você não está crendo, dá uma olhada nisso, querido. Porque para ter sinal da presença de Deus, tem que crer. Sem crença não tem sinal da presença de Deus. Eu peguei esse verso assim, 16, capítulo 16, verso 17, diz lá: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ele dá lá uma sequência de coisas. Então essa crença traz o céu para perto de mim, para dentro de mim, para que há uma expressão da minha vida. Expulsar um demônio é algo espiritual, que é no nome dele. Então, duas verdades. Primeira, crença é para ser demonstrada com atitude. Crença é para ser demonstrada com atitude. Porque Deus te surpreende quando você vai, porque o texto diz que eles saíram, eles receberam um comando e saíram e foram pregar. Aqui, ó. Marcos 16, verso 20. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E eles foram e pregaram, saíram. Então a crença, querido, não é uma palavra, tem uma expressão na minha vida. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fala, o justo viverá pela fé. Porque obedecer é fazer e não somente saber. Quanto mais sabemos, maior é a nossa responsabilidade para fazer. Bate embaixo dessa filosofia aí, M.P. Silva. Obedecer é fazer e não somente saber. Então, quanto mais você sabe, mais a tua responsabilidade aumentou. Porque agora você é crente. Amém ou não amém? Você é crente e Deus espera. Segunda, quem se importa, se aproxima. Então, se eu valorizo a presença, eu quero estar próximo. Porque eles demonstraram, querido, que apesar de Jesus ter morrido, era importante que eles estivessem próximos. Porque é isso que Deus espera de nós. Porque, querido, Deus mandou um recado para a terra. E esse recado chama-se Jesus Cristo. Porque quem crê no nome dele, quem crê que Deus enviou Jesus, será salvo. Porque Jesus é o recado de Deus para a humanidade. Amém ou não amém? Então, que essa ressurreição de Cristo, que aconteceu, querido, com o propósito de chamar a nossa atenção, tenha sido algo que despertou o nosso interesse pelo reino de Deus. Porque se... eu sou da igreja, mas qual é o teu interesse pelo reino de Deus? Porque se é da igreja, a gente aparece na reunião uma hora ou outra, uma vez ou outra. Agora, se eu sou do reino de Deus, eu tenho interesse. Porque está escrito lá no livro de João, capítulo 8, verso 47, todos serão ensinados por Deus. E todos serão ensinados. Qual nível de liberdade se tem dado a Deus para te ensinar? Pastor, de vez em quando eu oro. De vez em quando eu vou à igreja. De vez em quando eu abro a Bíblia. É isso, querido. Isso é intimidade? Isso é estar próximo? Não me responda. Mas faz essa avaliação você, porque o tema da mensagem é valorizando a presença. Porque para quem que ele ressuscitou, querido? Por que ele ressuscitou? E por que ele deixou escrito isso? Porque Jesus falou para eles, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas onde eu estiver, vocês estarão comigo. Porque a gente precisa responder essas questões simples assim. Porque, querido, ele ressuscitou para eu e você não ficarmos sozinhos. Amém ou não amém? Fala comigo, não estou
sozinho. Agora, eu nunca terei certeza caminhando longe. Eu nunca terei certeza. O que aconteceu, eles nunca iriam saber se não fosse ao sepulcro. Se não fosse ao lugar onde Jesus estava. Não foi Jesus que foi procurá-los, eles é que foram procurar Jesus. Porque tem muita gente que está esperando o dia que Deus falar comigo. Está esperando. O dia que Deus for lá na minha casa. Está esperando. Mas não, você não vê Jesus indo na casa de ninguém. Eles convidavam Jesus para ir na casa. A casa que Jesus entrava era que tinha uma expressão de que queria que Jesus entrasse naquela casa. Zaqueu, Jesus falou, hoje eu vou na tua casa. Mas ele subiu numa árvore para ver Jesus. Porque Jesus, a presença de Jesus era importante. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus é cavalheiro. Ele só entra onde ele é convidado. Ele só vai aonde alguém dá importância para ele. Você está ouvindo ou não? Porque muitas vezes, querido, desculpa falar isso, mas como pastor vou ter que falar. Nós só damos a importância a nós mesmos, nós só vamos a Deus quando nós estamos precisando. A importância que nós damos a Deus é esse. Ele é o nosso servo e não o nosso Senhor. Eu estou precisando de uma resposta. Deus, em nome de Jesus. Deus deixou de ser Senhor para ser servo das pessoas. Você está me ouvindo ou não, querido? Então eu e você não podemos, como crente, como da igreja, que valorizamos a Deus, ter esse comportamento do mundo. Que o mundo Deus tolera por causa da ignorância, mas a igreja, que sabe a verdade, que precisa valorizar aquilo que foi feito. O que foi feito? Qual é o valor que nós damos ao que foi feito? Essa tem que ser uma expressão. Porque a resposta de Deus está baseada nisso. Porque quer ver uma pessoa vir para a igreja, ir para o monte, ir para o vale, é o negócio apertar lá. As coisas apertam, o demônio aperta. Corre. Vira o melhor crente da terra. Aí está fazendo de Deus servo e não Senhor. Tem que ser autoridade máxima. O altar máximo. Porque onde que Deus está? Quem está no altar da tua vida? É Deus. Você está me ouvindo aqui nessa noite? Está me ouvindo e me entendendo? Amém. Isso é importante para mim. Eu tiro a mensagem mais simples possível para que você possa entender. E Deus não é nosso servo. Deus é nosso Senhor. Senhor é aquele que comanda, Senhor é aquele que tem a prioridade, Senhor é aquele que tem a primazia, Ele é um Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor. Levanta a tua mão e fala assim, Deus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, não é meu servo, é meu Senhor. A gente tem que parar de ir a Deus quando a gente precisa. E é a Deus que a gente tem relacionamento. Desculpa falar isso para vocês, não é para vocês não, é para eles aqui, tá? Eles estão acostumados comigo aqui. Vocês, deixa de lado assim. É para o Júnior e para a Ilka que é daqui. Tá bom? A gente tem que parar com isso, querido. Olha para o teu irmão e fala, para com isso. Agora aparece um monte de bonzinho, ninguém faz isso. Deixa eu orar ali. Deus, por favor. Por que não orou antes? Por que não gastou um tempinho comigo antes? Não era para evitar isso? Ah, mas eu trabalho. Eu sei. Lucas capítulo 24. Cadê o tangedor? Dai-me um tangedor. Amém? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada,
as mulheres foram ao túmulo levando óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa admirado com o que tinha acontecido. Fala comigo: admiração não é crença. Amém? Admiração não é crença. Ele voltou para casa admirado, mas foi só admiração. Porque pode até não encontrar o que foi buscar, mas quem busca encontra um sinal de Deus. A tua busca vai trazer um sinal de Deus para a tua vida. Elas não encontraram Jesus, não encontraram o corpo de Jesus, mas tinha uma resposta de Deus lá para ela. É assim que Deus faz. Amém ou não amém? Porque as coisas às vezes não são como esperávamos, mas não é para desistirmos, é sim para continuarmos. Porque só consegue alcançar o que busca aquele que continua. Então, às vezes, não é como você espera, mas como Deus gostaria. E às vezes, o que acontece é para você não desistir, para você continuar. Porque tem coisas que, se fosse fácil demais, as pessoas já tinham desistido. Amém? Então, pode até lembrar da palavra e não crer. Alguém falar e não crer. Agora, não crer na própria experiência é complicado. Se você não acreditar na própria experiência que você teve com Deus, eu não sei que experiência. Ah, pastor, não tive nenhuma ainda. Então, uma hora vai ter. Porque Deus, Ele te dá uma experiência para mudar o teu pensamento. Então, para ter experiência com Deus, é preciso ter facilidade para crer. Vou fazer essa pergunta para você: você tem facilidade para crer, querido? Ou é difícil te convencer? Tem facilidade? Uma vez eu entrei numa igreja evangélica, eu era criado na igreja. Eu não entendi o que o pastor pregou, bulufas, naquela noite. Eu não entendi, a canção que tocou eu nem conhecia. Mas a hora que ele perguntou assim: quem nessa noite deseja deixar Deus ser Deus na sua vida? Eu falei: eu. Levantei a mão na mesma hora. Porque eu queria mudar minha vida. Porque quem quer ter sinal de Deus não pode ter dificuldade para crer, querido. Porque a Bíblia diz lá, mostrei para você, está aqui também, eu coloquei aqui: quanto mais a dúvida prevalecer, mais estarei afastado da verdade. Quanto mais a dúvida prevalecer, porque Deus, Ele critica dureza de coração e incredulidade, querido. Você pode ver que Jesus lá no livro de Marcos 16, 14, quando ele entrou lá, ele jogou na cara. Tem uma versão que diz: jogou Jesus na cara a incredulidade e dureza de coração. Porque Deus repreende discípulo que dureza de coração. Então não deixe os acontecimentos determinarem a tua fé. Às vezes acontecimentos fazem parte do plano de Deus. Sabia que tem certos acontecimentos que fazem plano? Eles estavam chorando, não entenderam nada, mas estava dentro do plano de Deus, a morte e ressurreição de Cristo. Então não permita isso, porque quanto mais a dúvida prevalecer, mais afastado da verdade você estará. Porque a importância que dou determina o
que recebo. A importância que você dá ao que aconteceu determina aquilo que você recebe. Porque quando Jesus ressuscitou, Jesus abriu o entendimento deles para que eles entendessem a palavra. Passa o verso aí, bota esse último versículo aí. Em que seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Só recebe quem valoriza. A presença é resposta para quem valoriza. Eles estavam lá e Jesus falou para eles: agora fiquem em Jerusalém, que Deus sempre vai fazer um teste de perseverança contigo. Jesus falou, Jesus ia falar: receba o poder do alto. Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos com o poder que vem do alto. E o texto diz que eles estavam lá, eram 500 pessoas, 500. No final tinha 120, porque 380 desistiram. Eu queria saber para você, querido, você é qual? Você é da turma da desistência ou da turma da perseverança? Porque Jesus falou: fiquem em Jerusalém até do alto vocês sejam revestidos de poder. E no livro de Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo desceu e tomou os 120 que estavam lá. Que quem Deus encontrar perseverando é esse que Deus vai encher, querido. Quem Deus encontrar valorizando a presença. Sabe por que você vem à reunião? Porque você sabe que vai ter um encontro com Cristo naquela reunião, porque a presença dele é certa. Sabe por quê? Está escrito assim, ó: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente, porque o teu coração atrai a promessa de Deus para a tua vida. E Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém. E eles foram para Jerusalém, cantando e adorando. Está no livro de Atos capítulo 1, eles subiram a Jerusalém, adorando a Deus. Eles estavam adorando a Deus em Jerusalém, quando veio um vento veemente do céu e tomou toda a casa, e todos foram batizados, cheios do Espírito Santo, e passaram a falar novas línguas, e alguns começaram a zombar. Mas sabe como é que terminou isso? Todo mundo cheio do Espírito Santo. Todo mundo cheio do Espírito Santo. Que Deus visita aqueles que valorizam a presença. Sabe por que você veio aqui nessa noite? Porque o Jesus ressuscitou, meu irmão. Jesus ressuscitou. Por isso que você está aqui nessa noite. Você veio aqui para receber instrução dele. Você veio aqui para ser tocado. Receber poder do alto. Fica de pé. Falei, eu vim receber poder do alto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado que nós estamos aqui e o Senhor tem algo para derramar na nossa vida nessa noite, Senhor. Que nós estamos da mesma forma que os discípulos estavam em Jerusalém. Eles saíram, receberam entendimento. Primeiro vem entendimento, depois vem o poder de Deus. Porque Deus se apresenta aonde Ele é adorado e revelado. Deus se apresenta em lugares que Ele é adorado e lugares que Ele é revelado. É a presença dEle. Ah, Jesus, nós valorizamos a Tua presença. Nós valorizamos aquilo que foi feito por nós naquela cruz, que o Senhor entregou a Tua vida por nós naquela cruz. Levou sobre Ti os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Nós temos saúde, Senhor. Nós podemos ser revestidos do poder que vem do alto, porque Tu morreu, ressuscitou, cumpriu o Teu propósito e assentou à direita de Deus, onde Tu está agora. E nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, porque essa é a posição que Tu nos colocou, Senhor. E nós somos gratos pela Tua ressurreição. Aleluia, obrigado, Senhor, porque nós já somos convertidos à Tua ressurreição. Agora só falta o poder que vem do alto para sermos testemunhas, Senhor. Nós queremos testemunhar profundamente, Senhor, a intimidade que nós temos contigo, porque nós temos essa intimidade debaixo do Teu poder, da Tua graça, que
tu se manifesta com um coração quebrantado diante de ti, porque nós não seremos repreendidos por ti, pelo contrário, seremos batizados pela tua graça, pelo teu poder, pela manifestação daquilo que tu és e da proposta que tu tem para a nossa vida. Aleluia, aleluia. Oxa, canta lá, baixeira, cantará, baixar, a bandará, baixeira. Batiza nessa noite, Senhor. Batiza, meu Deus, batiza. Nós te pedimos, Senhor, que do alto venha poder, revestimento espiritual da nossa graça, Senhor, para caminharmos firme na tua promessa, ó Deus, com toda a autoridade espiritual, para ganhar uma geração, meu Deus, para cumprirmos a nossa parte. Aleluia. O Senhor nos chamou, Senhor, para essa jornada. Estamos nessa caminhada contigo, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor.